chave é do José. Não, tá explicando com todas as palavras para não deixar nenhuma dúvida. E o cara ainda, né, o grupo ainda juntou 145 endereços. Não é um endereço só, não é um acaso, não é, não, me Exatamente. enganei. Não, 145 endereços não é um erro, né, não é um erro. Realmente você colocou esses endereços sem ter posse da chave dele, achando que ninguém tinha posse já dessas chaves, porque os bitcoins não foram gastados no passado. Enfim, essa é a história do Fake Toshi. Realmente, acho que, né? Quem tá no BSV ainda, ou tá especulando em alguma coisa, ou é xarope mesmo. Já era, tá perdido. Vai com o Craig até o cemitério, né? Até a cerimônia de domar o veneno, né? O culto já tá. Não, Olha, e que seja o último prego no caixão, não porque é, não é. já deu essa história, cara. Já Ivan, deu. eles já estão mudando toda a narrativa, falando que foi o próprio Craig que fez isso Com para, enfim, certeza. para criar aí uma cortina de fumaça para depois chegar Xadrez e falar, 4D. viu? 4D nada, meu. Isso aí já passou do 13D. 4 faz tempo. Um cara aqui, aliás, uma coisa interessante, um cara falou, olha, se eu fosse quem controlava essa chave, eu assinaria assim, eu, Craig Wright, tenho essas chaves do Trust da Tulipa todo tempo, o Aira nunca vai ver um centavo do dinheiro do irmão dele, e os juízes, se os juízes não gostaram, eles podem ir para aquele lugar. Se fosse, eu gostei mais dessa mensagem. Se eu tivesse sido, esse cara aqui, acho que teria mandado melhor. Ou seja, aí não tem. O que é o xadrez 12D? Não existe aqui. Tipo, né? Ou, né, ele fala uma confissão que ele admitindo que ele não é o Satoshi, mas que ele e o Dave mineraram uma fortuna em Bitcoin e ele não pode devolver pro Dave porque ele vendeu elas pro Calvin já, pro cara que apoia ele, tá? O businessman que Sugar apoia Daddy ele. dele. E aí talvez até colocar um extra, assim, ó, se eu negar isso depois de ter feito essa confissão, é porque o Calvin está me forçando, ele é o mastermind, ele está por trás de todo esse esquema desde o começo. Seria o ultimate Demais. troll, né? Realmente acho que seria uma mensagem. Se alguém tiver posse de outros endereços, façam isso, por favor. Se algum bitcoinheiro Se aqui que algum... estiver assistindo a Exato. gente, tiver minerado em 2009, fica à vontade, viu? Põe uma Se mensagem legal tiver aí. na lista do Craig, faz isso aí. Essas daqui não tem. Aí acabou, né? Aí não tem mais 12D, 15D. Eu quero ver ele se livrar de uma dessas. Ainda ficaram falando por aí, não, porque eles compraram esses endereços só para poder falar que o Craig está fraudando e tudo mais, mas são endereços que somados dá o equivalente a quase 70 milhões de dólares, né? Ou seja, ia ser uma trollada muito cara. Sim. Não. Não é isso. E o cara e quem vendeu isso agora, né? Tipo, enfim, o risco de segurança é muito grande, né? Parar pra pensar. Ou seja, uma pessoa que estava anônima até então e que arriscou aí, né? Não é tanto isso que ele colocou num peixe bin, provavelmente acessou numa máquina, não na sua máquina em casa, com VPN ainda, com Tor, sei lá, tipo, deve ter feito Ele todas deve as ter mais endereços, é o que eu imagino. precauções. E também pode ser que tenha mais endereços, enfim. Mas é uma loucura isso aí, realmente um caso aí. Alright, vamos lá, vamos seguir. Próximo assunto. Seguimos? Electron X. Claro. Falando, também tem a ver com BSV, né? Fan Development é uma coisa interessante que aconteceu essa semana para quem usa Electron. Aliás, a gente recomenda bastante a Electron, mas especialmente com o seu próprio Node ou com algum servidor de relativa confiança, ou seja, que você sabe que né, que você conhece, especialmente se você tem algum amigo bitcoinheiro que roda um full node, peça para ele o link aí, o endereço Tor aí do servidor dele para usar esse servidor ao invés de usar qualquer outro servidor da rede. Mas enfim, o maintainer aí do servidor Electron X, que é um repositório, como é que chama?
Ô, Ivan, como é que chama? Um software, como o Core, Uma versão. uma versão aí de servidor do Electron, que Tá é fugindo muito do português, né? usada, se não é a mais usada pelo pessoal que roda servidores públicos da Electron. Então, se você estava usando a Electron com servidores públicos, que não é muito recomendável, a gente já falou várias vezes aqui no canal. Nada recomendável. Não é nada recomendável. O maintainer do Electron X agora deu a louca nele e falou, né, a reimplementação do Electron Server para uma rede futura com blocos maiores. Virou aí você já estava há algum tempo no blog, agora ele decidiu, devem ter comprado aí o repositório dele, enfim, alguma coisa deve ter acontecido, algum esquema aí por baixo dos panos, e vai ser BSV only, só para BSV. Ou seja, ele não vai mais manter aquele repositório. Isso foi rapidamente, ou seja, o pessoal da Electron que está, né, trabalhando com a carteira Electron já forcou e vai manter o repositório da Electron X para o BTC, não vai ser um problema, mas, né, é algo que, né, interessante aí que a gente tem que levar em conta, que durante os próximos meses, especialmente, tomem cuidado aí, não rodem Electron com servidor público, enfim, melhor não rodar, né, seja precaução aí por qualquer coisa, para de repente vocês não estarem rodando BSV do nada. Isto não influencia em nada o Rust, não é? O Rust, apesar de ter sido inspirado no X, ele é código totalmente apartado, não é? Exato, não influencia nada no Rust, não influencia no Electron Personal Server, não influencia nada, tem outra versão também de Electron Server também, é só essa, o problema é que essa era muito popular, porque acho que é melhor tal. Uma coisa legal que aconteceu também na mesma semana é que o Chesek, um desenvolvedor aí lá de Israel, ele anunciou a Bitcoin Wallet Tracker, BWT, que é um tipo de, né, também de Electron Rust Server e tal, só que ele é lightweight, ele é mais leve, ele não indexa todas as transações da blockchain para Electron, ele só indexa as relacionadas com a sua XPub, né? Então isso economiza muita memória e muito tempo aí para fazer a sincronização inicial, especialmente, mas também sincronizações futuras. Mas cada vez que você coloca uma nova carteira, então demora talvez mais, porque ele tem que, né, verificar aquela carteira, o histórico inteiro dela, mas não é muita coisa. Ele tem que fazer como a indexação é menor, enfim, uma indexação menor. E a cereja no topo do bolo é que ele lançou um plugin, ou seja, que você, antes, né, você precisava instalar Electron, instalar o full node, o Bitcoin Core, deixar ele sincronizar, isso você ainda precisa fazer se você quer rodar, né, Electron com o seu full node, depois você tem que baixar Electron, né, e aí você teria que baixar também o Electron Personal Server, quer dizer, o Electron Personal Server, o Electron Rust, e aí fazer aquela sincronização. Com isso aqui você baixa a carteira Electron direto e instala um plugin, aí tem um arquivo de instalação, né? Você tem que instalar a Electron com o executável de instalação no Windows ou com o tar gz lá no Linux, e depois você pode instalar o plugin e ele automaticamente, você tem lá na seção de ferramentas, plugins, o BWT, e você pode conectar direto com o seu full node, né? Aqui na rede local, no host local, através desse plugin. Então facilita muito, né? Algo que era bastante mais complexo, que você